filosofia clínica 2 é também a filosofia da cultura. Eu estou utilizando este livro, tá bem? O livro do Regis de Moraes. E o tema que ele coloca para a gente aqui é o seguinte: a realidade da cultura. A realidade da cultura. Todo ser humano, ao vir ao mundo, encontra-se no interior de uma complicada trama de formas, costumes, sons de linguagem, sistemas relacionais e instituições. Vocês lembram que a gente estudou isso aí em Filosofia Clínica 1. Você nasce dentro de um contexto, um caldo cultural. E ele vai dizer para a gente assim: encontra-se no interior de uma complicada trama de formas. Nós estamos dentro de uma trama. Bem, formas, costumes, sons de linguagens, sistemas relacionais e instituições. A essa primeira herança que o recém-nascido recebe, temos dado o nome de cultura. Como conceitua o antropólogo, é a nossa herança social em contraste com a nossa herança orgânica. É um dos fatores importantes que nos permite viver juntos numa sociedade organizada, fornecendo-nos soluções prontas aos nossos problemas, ajudando-nos a prever o comportamento dos outros e permitindo que os outros saibam o que esperar de nós. O fruto não vai cair muito longe da árvore. Mas eu coloquei um quadro para vocês ali. O quadro é o seguinte: existe a gente chama de dialética também. A existência humana tem uma dialética. Dialética significa o quê? Você está dentro de uma trama. E essa trama quer dizer o seguinte: você está contrastando uma coisa com a outra. Aí você tem a dialética aí do realismo e do romantismo, tá bem? Realismo e romantismo. São os dois. O que é o realismo e o que é o romantismo? Eu nem tive tempo de conversar com os irmãos da internet, tá bem? Eu peço aí desculpa aos irmãos que estavam nos acompanhando na aula anterior. Tive que atender uma ligação de emergência, tá, meus irmãos? Mas já está resolvido. E não deu tempo de conversar com vocês ali através do chat. Mas a gente conversa agora, já vi a saudação do nosso irmão. Daqui a pouco eu já paro aqui e converso um pouquinho mais com vocês aí através do chat. Então, o que é o realismo e o romantismo? Você está lá lendo a Bíblia. Vocês participaram ontem da aula de ciências bíblicas, e aí a nossa irmã Fátima bem notou que o Abraão da história, nossa irmã Rosa também notou isso daí, o Abraão da história, ele se distancia do Abraão dos púlpitos, das pregações evangélicas. Se distancia porque o nosso Abraão dos púlpitos, ele é o pai da fé. É um Abraão que ele é o herói da fé. Ele é o herói. Ele foi justificado por Deus. Mas você vai para o Abraão do dia a dia, se você fosse esposa de Abraão, se você fosse escravo de Abraão, se você fosse filho de Abraão, você saberia que o teu pai te deitou em cima de um monte de madeira, levantou a faca e ia te sacrificar. Ponto. É isso. Seu pai ia te matar como sacrifício por causa da fé que ele tinha, que ele não compartilhou com ninguém. Abraão não falou nada com ninguém. O Abraão cru, ele é um Abraão oriental, ele é um Abraão que ele tem, sabe, a cultura dos antigos. Ele sai da Babilônia, ele vai para o Egito, ele negocia. Esse é um Abraão cru. Aí vocês veem esse quadro aí, realismo versus romantismo. O que significa? Nós usamos lentes românticas para idealizarmos os nossos heróis e fazer uma leitura idealizada da vida. E isso é bom, necessário, né? O romantismo faz parte, é a poesia. Você lê a Eva sendo trazida para o Adão, o que o homem fala quando ele vê a sua esposa? Ele se encanta com ela na hora. Ele diz o quê? Ele declama um poema para ela. A Bíblia tem um poema, o primeiro poema humano: osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamado varoa, porquanto do varão foi tomado. É a minha igual. Ela é Ixá e ele é Ish. Ish é o varão e ela é Ixá. Ela traz um embelezamento para a vida de Adão. É uma adjutora idônea, uma adjutora que lhe assiste, não é uma assistente, é uma mulher idônea. Quer dizer, a Bíblia está cheia de poesia. Nós temos que manter o romantismo, sim. Temos que manter o mundo colorido, sim. A nossa boa impressão das pessoas, nós temos que manter. Aí você vai ver lá,
algumas características do romantismo. Ali está escrito assim, ó, narrador em primeira pessoa. O que é o romantismo? Eu sinto, é o que eu estou sentindo, eu participo dessa realidade. A vida você participa dela, você não é um cientista frio que está analisando um cadáver morto em cima de uma mesa, onde você vai arrancando ali os órgãos dele para estudar, como fazem com os sapos. Não dá para a gente, por exemplo, eu estou assistindo um filme também, juntamente com a minha família, a gente está assistindo um filme, e o filme no começo da história, a menina que chega para ser adotada por um casal, Anne com ele. Não sei se vocês já assistiram esse filme, tá bem? Tá no Netflix, estou ganhando nada para isso. É bom, a história já assistiu, já acompanhou. Muito boa a história. E aquela frieza dos canadenses, sabe? Canadense frio. No começo da história, a menina ela é tratada assim com muita frieza, mas depois ela vai conquistando espaço pelos encantos que ela tem. E por que o encanto? Porque ela idealiza o mundo, ela é muito romântica, aquele negócio todo, ela vai quebrando a dureza das pessoas. O que a gente quer dizer? Nós estamos aqui, meu irmão, a gente participa da cena. Você tem um filho dentro da sua casa, tem uma filha dentro da sua casa, você tem um casamento, sabe? Pessoa dentro da sua casa, e você participa da cena, você está ali. Uma sogra que você tem que morar com você, ou um sogro doente, um primo, uma prima, a mãe, gente que está dentro de casa. Então nós temos que manter dentro da nossa vida a nossa participação. Eu estou participando sim. O que diz a Bíblia para nós? Tem gente chorando na casa. Se tem gente chorando, o que você faz, pastor? Você chora. Chorar é com os que choram. Não é possível um negócio desse. Chorar é com os que choram. Está o Eliseu lá na casa de marfim dele, e está o menino dele lá. O menino dele, quando vê que a viúva está chegando, o que ele faz com a viúva? Viúva não, viúva é do outro profeta, do Elias, né? O que ele faz com a sunamita? A sunamita chegou apressada, uma mulher rica, e ela chegou amargurada, e ele já foi afastando a mulher do profeta. É a insensibilidade. A gente que toma conta de igreja tem que tomar todo o cuidado do mundo, né? Os senhores que tomam conta de igreja, né? Eu não tomo conta de igreja. Não, vocês tomam conta de igreja, eu só sento e dou glória. Eu chego na primeira música e saio do par do Senhor. Fatia do bolo. Fatia do bolo. Mas assim, pessoas que tomam conta de igreja têm que tomar cuidado com a frieza de recepcionistas, por exemplo. Perde-se muito com que a gente transmite, não só para a nossa igreja, não só para o nosso meio de seminário, a gente transmite para vários irmãos. Hoje mesmo eu recebi aí notícia do Maranhão, Paraíba, Ceará, o pessoal da África continua falando com a gente. Tem um rapaz de Angola que quer fazer teologia conosco. Enfim, nós temos gente que nos ouve. Aí a gente tem que tomar cuidado com, a gente toma conta de igreja, tem que tomar cuidado com gente fria, que espanta as almas. Essa alma está chegando ao quebrada para Eliseu, porque o filho dela está numa pedra de gelo lá na cama. O menino teve uma forte dor de cabeça, reclamou para o pai que estava com dor de cabeça. O pai não tomou nenhuma providência, mandou o menino para casa, vai lá com a tua mãe. Chegou em casa, o menino morreu. Aí a sunamita pegou a criança, dá um tema de pregação maravilhosa. Fala, meu pai. Dá vontade de pregar hoje mesmo, né? Vamos pregar essa mensagem domingo, né? Vai ouvir essa mensagem domingo. Aí o pai mandou o problema para a mãe, o menino morreu, a criança está morta dentro de casa. O que faz a sunamita? Chama o cocheiro, manda ele arriar o cavalo, pé no mundo. Está com uma dor na alma, a alma dela está dilacerada, está acabada, acabou o mundo. Acabou o mundo. Oh, não. E por que acabou o mundo? Deixa eu ver se volta. Acabou o mundo por causa que ela não tinha filho. Ela foi uma vida toda sem filho, não foi? Uma vida toda. Ela já chegou, aí o Geazi insensível, sabe? Obreiro tribuloso, sabe?
É aquela pessoa que você chega no hospital com uma dor terrível, dor de cabeça, sabe? Você chega com seu filho lá e aqui é aquela recepcionista insensível, digitando aquele negócio, pega a filha. Ô, eu entrei uma vez com meu irmão ali com pedra no rim no hospital ali, entrei porta dentro, aí o paredão queria me segurar lá, eu falei, não, depois eu converso. Levei o menino lá para dentro, lá com tudo lá, porque o pessoal não deixa entrar não. Agora o tempo de Covid deve ser muito pior. Muito pior. Né? E se tem uma coisa que me deixa com pressa, irritado, é pessoa doente na minha casa. Eu paro tudo. Pessoa doente na minha casa, eu paro tudo. Paro tudo, volto de onde eu estou. Enquanto eu não resolver esse problema, eu não fico calmo. De jeito nenhum. Só uma paranoia que eu tenho. A impressão de que vai piorar. Se você não fizer alguma coisa. É a impressão que tem. Aí já para tudo. Não tem mais graça, né? Vai fazer mais o quê? Acabou, né? Aí, uma vez eu estava numa igreja, e chegou um pregador. Aí o pregador falou, irmãos, ontem eu enterrei meu filho, mas como eu tenho um compromisso com a obra de Deus, eu estou aqui. Aí eu fiquei olhando para o camarada pregando lá, eu falei, está pregando o quê? Como que consegue enterrar o filho num dia e pregar no outro, daquele jeito? Como se nada tivesse acontecido? Eu não sei, né? Não sei, tem que ser mais humano. Deus dá um período de luto para a gente aí. Até Deus ficou 3 dias de luto. No terceiro dia ele falou, não dá mais não, volta filho. Trouxe Jesus de volta dos mortos. Deus ficou só 3 dias de luto. Quer dizer que o luto incomoda até Deus. Até Deus, irmão. Isso aí é um humano, é uma coisa nossa. Eu vejo super crentes aí que tem muita fé e fé que eu ainda não tenho. No meu caso, eu digo o seguinte, eu paro tudo, né? Fecho igreja, já fechei igreja, quando eu dirigi igreja, fecho igreja, mando recado, suspendo aula, e vou cuidar de quem está doente. Isso aí depois eu sou censurado, né? Se você é censurado, irmão, não tem ninguém para fazer o serviço lá? Se não tem, não tem, irmão. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Já passei a oportunidade para outras pessoas, cuida para mim aí que eu não estou bom, não vou, sabe? Tem dia que está ruim mesmo, o mundo está caindo. Aí, bom, isso é bem humano. Estou falando isso para vocês porque essa aqui é uma aula de filosofia clínica. Se fosse na outra aula também, eu ia falar, não, irmão, manter o culto funcionando. Tá bem? Mas aí, chegou o Geazi lá insensível, não deixou a mulher chegar perto do profeta, porque tem gente que não deixa chegar perto do pastor. Tem igreja que você não chega perto do pastor, você não chega. A não ser que você tenha lá um bom checão. Se tiver um cheque lá, você chega. Se tiver um terno importado, você chega. Se tiver lá um carro novo, você chega. Se você for o filho de um presidente, você chega. Mas se você for a viúva, chega não. Não chega. Os leão de chácara não deixam você chegar perto do pastor. Não deixa. Tem ali, os caras até armados, né? Até armado. Aí o Geazi fez isso aí. Paredão, não deixou a sunamita chegar perto do profeta, não deixou. Aí foi censurado. O profeta falou, por que você está fazendo isso? Essa mulher está amargurada de espírito. E Deus não me revelou qual o problema que ela está passando. Não me revelou. E por que Deus não revelou? Porque tem problema que é tão íntimo, que é entre você e a pessoa. As pessoas, eu tive um pastor que ele falava o seguinte, olha, se Deus não revelar, o povo conta. Ele falava no púlpito, irmão, não peca não, porque se Deus não me revelar, o povo conta. É assim que ele tratava. E o povo aceitava essa deixa e levava um monte de futrica para ele, fofoca, levaram até fofoca de que uma das meninas da mocidade tinha perdido a virgindade. Aí foi parar no gabinete dele e ele falou, por via das dúvidas faz um exame. Mandou a menina para a clínica fazer um exame de atestar a virgindade dela. A família ficou revoltada com ele até hoje. A família tem vontade, a família até correu o risco de ir para o inferno de tanto ódio que ficou dele pedir esse teste de virgindade. Caiu na armadilha. Quer dizer, invasão de privacidade. A Bíblia diz, não se intrometa nos problemas alheios. Não se intrometa. Porque se você se intromete nos problemas ali, o problema é seu. O problema é seu.
Aí está o Eliseu lá, Deus não revelou que a sunamita estava com um filho morto em casa, e Deus não revelou. Por quê? Porque a gente só sabe das tristezas dos outros quando os outros vêm trazer para a gente. Isso aqui é um conselho pastoral, tá, gente? Isso é um conselho pastoral, os irmãos que estão fazendo missões, os pastores, as pastoras que nos dão essa liberdade, sabe? É o seguinte, né? Tristeza ou vergonhas alheias, você tem que esperar chegar a você pela pessoa que sofreu o agravo. Se a pessoa não trouxer para você e um terceiro trouxer, você tem que tomar cuidado com a armadilha. Porque geralmente o terceiro traz a fofoca e sai fora. Não segura a bucha. Não segura. Aí lá vai você averiguar o problema de perto para ver, descobre, lógico que a gente acaba descobrindo, mas aí, você vai fazer o quê? Realmente, mas agora eu vou chamar você para ser testemunha. Não, quero nem saber da história. E aí, vai resolver como? Agora, quando a pessoa, ao quebrado, ela chega para você, te confessa, pede conselho, orientação, confia em você, aí é uma outra história. Foi o que ela fez. Aí ela pegou e ela chegou assim, conversando. Isso aqui que eu estou falando com vocês é a primeira parte, tá? O narrador em primeira pessoa. Você faz parte da cena, tá bem? Você sempre está na cena. Aí ela falou o seguinte: acaso eu pedi alguma coisa para o Senhor? Eu pedi? A sunamita não pediu nada. Ela que observou. Veja que é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele aqui. Um quarto para quando esse homem de Deus passar cansado, lá ele vai ter uma botija de água e uma cama para ele dormir. Aí o que o Eliseu falou? Chamou o Geazi e falou: que benefício a gente pode fazer para essa mulher? Aí o Geazi falou: ela não tem filho. Aí por ideia de Eliseu, ele profetizou e deu filho para ela por profecia. Quer dizer, profetizou e ela engravidou depois. O casal já de idade, inclusive. Aí ela falou o seguinte: eu pedi alguma coisa para o senhor? Porque a pessoa, quando está revoltada da vida, meu irmão, ela vai soltar os cachorros para cima de você mesmo. Ela vai soltar as mágoas para cima de você. Aí você está na cena. E o que fez o Eliseu, meu irmão, nessa hora? O Eliseu pegou o bordão dele, né? E deu na mão do Geazi, para o Geazi ir lá e fazer o milagre no lugar dele. Adiantou? Não adiantou, porque ela não trouxe o problema para o Geazi. A gente que mexe com igrejas, pastores, vocês que estão com a mocidade, o pessoal traz os problemas para vocês, aí não dá para terceirizar. Não dá para terceirizar. Quer ver uma pessoa na igreja ficar bronqueado? É ele pedir para o pastor e o pastor mandar uma terceira pessoa. Quer dizer, se fosse um medalhão, meus irmãos, o pastor nunca ia mandar um terceiro. Nunca. Eu duvido. Que se o medalhão chamar o pastor, se o pastor vai mandar um terceiro, vai nada. O pastor vai em primeira pessoa lá. Para tudo e vai atender. Aí, como é uma pessoa simples da igreja, pega e manda alguém representante, porque ele não pode ir agora. Atende aquela irmã ali para mim ali, ó. Atende aquele irmão para mim ali. E a pessoa fica lá. Então o que vai fazer? Mandou o Geazi, adiantou? O cara não tinha unção, não tinha ministério, não tinha visão, ganancioso, passou a perna, se apropriou do que não era dele. Um milagre lá que aconteceu com Naamã, ele acabou com um testemunho. Aí chegou lá, estendeu o bordão e a criança morta estava, a criança morta continuou. E a mulher foi atrás do Geazi? Foi nada, foi nada. Ela não foi atrás do Geazi, ela não foi buscar o Geazi, não foi o Geazi que profetizou que ela ia segurar uma criança no braço. Ela foi atrás do profeta Eliseu e ficou lá. Daqui eu não saio. E qual a pergunta que o Eliseu tinha feito? Vai bem? Vai bem? Vai tudo bem. Tá tudo bem. Tem até um hino, né? Pelo amor de Deus bendito, vai tudo bem. Você tá. Paz, irmão Anderson, o senhor tá bom? Tô bom. Aí eu tô bom. Por quê? Porque não é do meu interesse algumas particularidades onde o irmão não tá bom. Mas se tivesse afinidade, ou a pessoa com quem você tem afinidade, você fala: não tô muito bom. Tô muito ruim ultimamente. Tá azedo. Tô bem azedo.
Não sei se você tem coragem de fazer essas confissões. Né? A irmã Fátima deve saber. Né? Eu tinha um amigo, né? Eu tinha porque a gente não anda mais junto, mas ele dizia, estou cru, Rogério. Cru. Não estou sentindo nada. Entrei cru e estou pior. Ele tinha esse problema. A mulher ficou lá esperando, coloca o Eliseu na cena, aí lá vai o Eliseu. Chegou lá, criança morta, e ele faz o que o Elias fez. Ele imitou o mestre. A gente tem exemplos, pastor. A gente não é a primeira, sabe, o desbravador. A gente chega aqui e já tem herança. A gente só tem bons exemplos. Já tem gente que trabalhou bastante. A gente não precisa aprender nada do zero. Filosofia clínica é isso. A senhora não precisa aprender nada do zero. Pegou a mocidade agora. Está com a juventude agora. É a primeira vez que está trabalhando com essa velocidade, nessa circunstância aqui. Mas tem gente que já passou por essas águas, já trabalhou, já fez. Então a gente não tem pegando nada do zero. O Eliseu tinha um mestre, tinha o Elias, O que o Elias fez, ele fez também. E o Elias ressuscitou, por que o Eliseu não vai ressuscitar? E para desaforo de Elias, o Eliseu ainda ressuscitou um cara depois de morto. Elias não fez isso. Vocês sabem disso, né? Jogaram o cabra morto na cova na caverna do Eliseu, aí o Eliseu falou, está ocupado. Eu nunca ouvi uma pregação sobre isso na igreja. Né? E um som dobrado dessa ressuscitou 2 mortos, o Elias ficou com um só. Desaforo, né? Eu ouvi uma pregação mais ou menos assim, né? Que ele tinha um som dobrada e ele fez 16 milagres e o Elias fez só 8. E estava faltando um. Ele só tinha feito 15. E o pregador falou para não deixar barato. Fala com os irmãos aqui da internet, né? Nosso irmão Roberto Pires, dando a paz do Senhor aos irmãos, amém? Amém? Nossa irmã Ana Lúcia, também, quando ela não está aqui online, ela está na igreja. Quando ela está na igreja, depois ela assiste nossos vídeos. A irmã Ana Lúcia é a bênção, né? O Eufrates Vanderlei, voltou, né? Estava presente ontem, está presente aqui também. O nosso irmão Luiz Henrique, né? Ele foi adicionado ao nosso grupo. Seja bem-vindo às nossas aulas, tá bem? O povo conta, nossa irmã, o povo conta, né? Deus não revela, o povo conta, misericórdia. Davi falou o seguinte, né? Caia eu nas mãos de Deus. Meus irmãos, caiu a internet aqui, eu perdi o chat de vocês, tá bem? Deixa eu ver aqui. Aqui a nossa irmã Nessi, dando a paz do Senhor Jesus, né? Há obreiros que são desnecessários, a nossa irmã Ana Lúcia comenta. Tem obreiro que é desnecessário. Eu tive um pastor que ele falou, você não é obreiro, você é um cobreiro. Não é obreiro. Eu tenho obreiro e tenho cobreiro, né? Que é cobra. E tem outro pastor que ele fala, você não é um diácono não, cara, você é um diacho. Fala os irmãos de diacho. Aqui, no caso dessa mulher, era melhor ela não ter o filho do que ter e perder. Realmente é uma dor muito grande, eu não imagino que seja, né? A dor de perder o filho, como ela perdeu, era uma criança, né? E o pai não estava presente, né? É estranho, né? O pai só fez, não cuida. Vera Oliveira dando a boa noite, né? Nosso irmão Nessi falando que a palavra é boa, né? É boa. Nosso irmão Luiz Henrique, né? O interessante é o estado emocional e psicológico do profeta, pois poderia nesse momento querer atribuir a Deus a perda do menino, pois o dom da vida vem dele. Geralmente é assim, quando a gente não consegue resolver o problema, a gente justifica, né? Dizendo, né? Foi a vontade de Deus. A gente se sente muito impotente, né? Dói menos aceitar, né? A gente se sente muito impotente. Tem coisa que realmente mostra que a gente é pó e cinza, né? Abraão falou, né? Eu sou só pó e cinza, Senhor. Meu sobrinho vai morrer com aqueles ímpios lá, mas se o Senhor aceitar, eu vou interceder por ele. É o que a gente deve fazer. Pó e cinza, a gente está nas últimas, se joga de joelho e faz que nem Davi. Jejua até a última hora, porque vai fazer o quê? Está na mão de Deus.
Agora a gente disse o seguinte, né? Chorar com os que choram e alegrar-vos com os que se alegram, né, meus irmãos? Romantismo é isso, ó, narrador em primeira pessoa, tá bem? Ó, valoriza o que se idealiza e sente. O que isso significa? A gente se alegra também, meus irmãos. A vida, ela tem os seus momentos de muita alegria, não é muita alegria. Tem várias alegrias. A gente não pode ficar só com a pecha do pessimismo, sabe? É valorizar mesmo aquele copo com água, aquele cafezinho, aquele chazinho, aquele dia de domingo que você tem para descansar, as férias, a ida no shopping. A gente tem que tomar cuidado para não ficar intoxicado de religião. Né? Mais uma vez eu volto com os irmãos aí que são pastores e tomam conta de igreja, que precisa distribuir carga, tem que ter gente realmente para ajudar. Por quê? Porque tem que viver. Tem que viver, tem que aproveitar, tem que viajar, tem que descansar também, né? Tem que soltar o cinto. Soltar o cinto. É chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Você está precisando soltar o cinto? Precisa fazer isso. Precisa fazer isso, pastor. Né? Aproveitar os dias que o Senhor Deus te deu aí, porque sobrecarga emocional, né? Sobrecarga emocional. O apóstolo Paulo fala: sobre mim pesa o cuidado de tudo, um monte de igrejas. Puxa vida, um monte de igrejas. Só tinha o apóstolo Paulo. Depois que ele morreu, a igreja morreu? Não, a igreja continuou. E quem estava lá no dia da morte de Paulo com o machado? Tinha ninguém. Tinha ninguém. É um negócio mais ou menos assim. Ele fala: ninguém me assistiu na primeira defesa. Mas cadê um monte de igreja que estava sobre os ombros de Paulo? Aí para Paulo descansar, prisão. Mas descansar na prisão? Descansou na prisão. Descansou na prisão. Escreveu as cartas da prisão. Fazia culto na prisão. E da prisão foi para o cadafalso. E do cadafalso está esperando Jesus voltar. Ele deve ser uma daquelas almas que está lá no Apocalipse, lá debaixo do altar, dizendo assim: ó Senhor Santo e Soberano, quando que o Senhor vai vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Deve ser uma daquelas. Aí Deus fala: Paulo, calma, veste branca, calma. Desaperta o cinto. Desaperta o cinto. É uma aula de filosofia clínica, é para a gente se tratar desse negócio. Se tratar. Porque no dia que os senhores morrerem, a igreja continua. De boa. Quando tomei conta de igreja, a gente se julga assim, né? Sem mim, né? A igreja não anda. É nada, no dia que eu fiz assim: ó irmão, tô a chave da igreja, o irmão falou, pegou assim, a igreja está lá até hoje. Nunca nem me convidou para se dar uma saudação. Nunca. O pastor Rogério, que fundou a igreja, organizou a igreja, que me ajudou e me ensinou, esteve conosco aqui 8 anos, nunca me chamou nem para dar uma salvação, nunca. Aqui nós fundamos, o irmão falou que nós fomos lá e fundamos, não é nem uma oportunidade para gente. Então, até sobrevive sem nós. Nós fundamos. Isso é para cair na psicologia, pastor João. É para cair na psicologia, no fundo da alma, sabe? Fundo da alma. É para cair no fundo da alma e dizer o seguinte: olha, se eu morrer hoje, a igreja não continua? Não coloca um outro lá no meu lugar lá? Coloca. Se o senhor cair doente hoje, aí como o pessoal costuma dizer, outra pessoa vai lá e dirige o culto. E o povo continua dando glória a Deus e aleluia. E tem pastor que fundou a igreja, morreu tomando conta de igreja, e depois que ele morreu, as outras pessoas foram lá e falaram o seguinte: olha, ainda bem que ele foi, coitado. O melhor é o que chegou. Mas o cara não estava lá para arrancar coco, não estava lá para fazer nada. Tem tudo isso daí. Como que a gente tem que fazer, então, nesse caso? É chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. É festejar mesmo. Festejar, celebrar, descansar. Não vai sair do jeito que o senhor, se fosse o senhor faria melhor, mas vai sair também. Vai sair também. Cada um do seu jeito, né? Cada um do seu jeito, e o pessoal fala: mas tá melhor assim. Aí você ouve: tá melhor assim. Como tá melhor assim? Semigo? Tá melhor assim, semigo. Então, a gente tem filhos,
A gente tem filhos e fala o seguinte: eu não vivo sem esses meninos. Eles crescem, arrumam um namorado ou uma namorada, não fica mais em casa a semana inteira, trabalha, namora, estuda a semana inteira, casa e sai de casa e você vive sem. Aí, e aí? A vida é mesmo assim. O que você tem que aproveitar? Tem que fazer igual algumas mães, né? Nossa, já está crescidão mesmo. Então, agora eu vou curtir o seu pai. Que chato, né? Ele nasceu a criança e colocou no meio da cama. E é por isso, meus irmãos, que a Bíblia diz o seguinte: quando a Bíblia diz assim, casou, nos primeiros 2 anos de casamento, o menino e a moça não saíam para a guerra. É 2 anos. Proibido, a Bíblia proibia. Casou, durante 2 anos é um com o outro. Depois de 2 anos pode ir para a guerra, depois de 2 anos pode ir para o serviço do templo, mas depois de 2 anos. E a mesma coisa acontece, né? Fica até os 60 anos trabalhando para a igreja, tá bem? Até os 60 anos. Chegou aos 60 anos, eles jubilavam o ancião, o sacerdote, para ele poder curtir os bicos de papagaio dele para lá. Né? E aí os anciãos faziam outra coisa. Os anciãos iam para a sinagoga, sentavam nas melhores cadeiras. É por isso que a Bíblia diz que o presbítero ele tem que ser estimado e digno de dupla honra. Por que o presbítero é digno de dupla honra? Porque serviu a vida. Ele serviu a vida. Ele chegou nos 60 anos de idade dele, ele tem que ter as primeiras cadeiras, sim, que ele serviu aos santos. Ele tem as primeiras cadeiras na sinagoga, ele tem os melhores lugares nas festas, a melhor parte da comida é para ele, porque depois dos 60 até os 80, o que diz a Bíblia? E cansa. Aí a gente quer render até o último minuto de quero morrer pregando. Não tem mais voz. O pastor não tem mais voz e quer pregar. Maltratar o povo porque não tem mais voz. Ele não tem mais fôlego. Eu estou falando dos que já foram, né? Já passaram o cabo da boa esperança. Mas tem, não. Acho que um bom conselho é o seguinte: rende o que você tem que render enquanto dá para render, mas depois que você percebeu que está rendendo menos, dá para a nova geração, deixa o pessoal trabalhar, vai só aconselhando, senta no melhor lugar, deixa os outros abrir a porta do carro para o senhor, tá? Se tiver alguém para fazer isso aí, mas tem que trabalhar para isso, né? Trabalhar para isso aí. É mais ou menos o seguinte, é afrouxar mesmo, sim, porque, né, a obra não é por quantidade, tá, pastores? A obra que a gente faz para a família não é pela quantidade, é pela qualidade. Tem que põe qualidade nesse negócio aí. Como disse São João da Cruz, está faltando amor? Põe amor e você vai achar amor. Então faz pouco, faz menos, faz com qualidade e agradece a Deus que tem gente querendo fazer do seu lugar. Eu ouvi a pregação de alguns pastores que diziam o seguinte: eu quero alguém que venha aqui sentar na minha cadeira. Deve estar sentado aí embaixo aí sem querer fazer nada. Quando você vai começar a fazer alguma coisa para me descansar? Eu já ouvi pastores falar disso aí. Mas aí, lógico, como disse o apóstolo Paulo, vai fazendo discípulos. Amém, irmãos? Bom, a gente vai ter mais uma aula agora, que é a Carta aos Romanos, também falando em descanso, a gente descansa um pouquinho, dá um pouco de descanso para os irmãos da internet. A nossa aula de Carta aos Romanos não vai ser muito longa, tá bem? Porque já está tarde, o pastor João veio de longe, né, pastor João? Veio de longe, nosso irmão Luiz Henrique aqui dizendo que está se sentindo muito bem recepcionado, tá bem? Os irmãos do Instituto Certo, deixa eu virar aqui, ó. Isso aqui são os pastores de quem eu estou falando, tá bem, ó? Isso aqui, ó, deixa eu ver aqui, pastor João e a pastora Maria, tá bem? Aqui da comunidade evangélica Restaurados por Deus, da Certo. Ali está a missionária Fátima e o presbítero Anderson também. E aqui o professor Rogério e a nossa irmã Rosa. Somos nós que estamos aqui em sala de aula hoje, tá bom? A gente vai dar uma parada, meus irmãos, para a gente tomar nossa água aqui. E aí nós vamos voltar com a Carta aos Romanos, tá bem? A aula não vai ser muito longa de Carta aos Romanos, mas a gente vai comentar um pouquinho aqui.